Você pode entender a Bíblia, mas precisa prestar atenção para discernir entre linguagem literal e linguagem simbólica ou figurada. Deus revelou sua vontade nas Escrituras. Ele usou palavras compreensíveis para comunicar com os seres humanos que ele criou. E quando nós estudamos a Bíblia, devemos fazer isso com a confiança de podermos compreender o que Deus disse para nós. Nós entendemos comunicação verbal sempre lembrando de alguns elementos fundamentais. Observamos quem fala e para quem estão comunicando. É sempre essencial entender o significado de palavras. E também nós precisamos discernir entre linguagem literal e linguagem figurada ou simbólica. Devemos evitar extremos errados. Tratar coisas literais como simbólicas nos leva a negar palavras simples e importantes que Deus revelou. Por outro lado, tratar coisas simbólicas como literais também leva a um problema grave de forçar um significado que Deus não deu para suas palavras. Inclusive, este é o erro fundamental do fundamentalismo, de tentar tratar tudo que encontra nas Escrituras como se fosse algo literal, e ignorar o fato que muitas vezes Deus usa linguagem figurada. E ele usa linguagem figurada porque é uma característica de linguagem humana e foi Deus que nos deu a capacidade de falar, de comunicar verbalmente. Nós conseguimos fazer a distinção entre linguagem literal e figurada todos os dias. Deixe-me mostrar uma série de exemplos disso, de expressões que nós usamos no dia a dia, mas que ninguém interpreta literalmente. Com certeza, você já ouviu talvez todas essas expressões e é bem provável que você tenha usado muitas delas. Quando alguém fala, por exemplo, de fazer vaquinha, não estão falando de fazer um brinquedo que parece com uma vaca, ou quando fala que aquela pessoa é a mão de vaca, não estão falando literalmente, mas é uma expressão que tem outro significado que nós compreendemos. A pessoa não gosta de gastar dinheiro. Ou quando diz tudo acaba em pizza. O ponto não é que nós vamos comer pizza hoje, mas que as pessoas acabam resolvendo as suas diferenças e deixando para lá alguns problemas e conflitos. Pôr a mão no fogo para alguém, literalmente, não é o significado que as pessoas pensam. É um preço salgado. Não está falando literalmente de colocar sal sobre o dinheiro para pagar o preço de alguma coisa, mas que o preço é alto e que talvez nós não estamos muito dispostos a pagar aquele valor. Quando alguém fala de descascar o abacaxi, provavelmente não tem nada a ver com o que você vai comer naquele momento. Não é bicho de 7 cabeças. Até talvez tenha uma base bíblica por trás desta expressão, mas nós usamos muitas vezes hoje sem pensar literalmente em algum animal com 7 cabeças. Quebrar um galho. Não falamos literalmente de destruir árvores com esta expressão. Não faça tempestade num copo d'água. Nem sei se seria possível fazer tempestade num copo d'água, mas nós entendemos a expressão. Está com a faca e o queijo na mão. Novamente, o ponto não é de comer naquele momento, mas de alguém que realmente tem privilégio e muitas vezes não utiliza as suas oportunidades. Linguagem figurada, simbólica, faz parte da comunicação humana. Nós ouvimos estas expressões quase todos os dias, usamos essas expressões e ninguém compreende ou interpreta literalmente expressões deste tipo. É uma característica da linguagem entre seres humanos. Outros exemplos de linguagem figurada que nós encontramos no dia a dia. Nós usamos hipérbole, ou seja, nós usamos exagero de esticar coisas. Quando usamos números enormes, eu já falei para você 1 milhão de vezes. Provavelmente não. Mas é um exemplo de hipérbole. Como também às vezes contamos histórias com algum ensinamento por trás.
mesmo se não tem nada a ver com a realidade de algo que aconteceu, mas ensina talvez alguma lição ou ilustra alguma ideia. No mesmo sentido, nós usamos metáforas e alegorias, alguma coisa que aconteceu historicamente que tem uma aplicação em outro contexto. Quando alguém fala de cavalo de Troia num computador, por exemplo, está usando uma coisa da história antiga para ilustrar a possibilidade de invadir sem ser percebido. E assim nós usamos esse tipo de linguagem constantemente como parte da comunicação humana. A linguagem figurada ou simbólica se encontra na Bíblia porque Deus comunica em palavras. Ele que nos deu a capacidade de comunicar verbalmente. Os seres humanos utilizam linguagem figurada como parte da sua comunicação normal. É uma característica de comunicação verbal em qualquer idioma. E por isso não deve nos surpreender encontrar o mesmo tipo de linguagem nas Escrituras. Deus falando conosco, usando figuras, expressões, linguagem simbólica para comunicar verdades importantes para nós. Vamos pensar em alguns exemplos na Bíblia. Ezequiel capítulo 7, versículo 2, diz: Ó tu, filho do homem, assim diz o Senhor Deus acerca da terra de Israel, haverá fim. O fim vem sobre os 4 cantos da terra. As direções cardeais fazem parte de linguagem antiga, mas não que literalmente esteja dizendo que a terra tem 4 cantos. E nós entendemos isso facilmente na leitura. É uma maneira de falar que vem de todos os lados, e Deus tem domínio sobre todos os lados, mas não que literalmente a terra tenha 4 cantos. Outro exemplo que nós encontramos em Gênesis capítulo 22, versículo 17. Gênesis 22, versículo 17. Deus falando para Abraão, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Ele continua falando. Agora, literalmente, Abraão teria descendentes tão numerosos que seria igual a grãos de areia ou as estrelas que tem nos céus? Nós nem conseguimos contar. Cientistas hoje acreditam que existem mais estrelas do que grãos de areia em todas as praias no planeta Terra. Não sei, mas de qualquer forma, nós nunca conseguiríamos contar grãos de areia ou estrelas, e com certeza os descendentes de Abraão nunca chegaram literalmente a ser tantas pessoas. É uma linguagem figurada que envolve um pouco de hipérbole nesse caso. Pérolas e porcos. Mateus capítulo 7, versículo 6. Jesus alerta sobre um perigo de insistir com alguém que simplesmente não quer saber do Evangelho. Ele diz, não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Agora, alguém, literalmente, jogaria joias de valor diante de animais? O ponto é que o animal não tem como apreciar essas coisas. Um cachorro não tem como apreciar uma coisa santa. E um porco não tem como apreciar o valor de uma pérola. Mas o ponto não é de falar sobre animais, é de falar sobre pessoas. Que quando nós não apreciamos o valor das coisas do Senhor, estamos agindo como se fôssemos animais ignorantes. E assim ele diz, não adianta insistir com a pessoa que prefere a ignorância e que não valoriza as coisas importantes. Mas, linguagem simbólica. Mateus capítulo 18. Jesus responde uma pergunta aqui que envolve números. E vamos observar um pouco sobre esses números. Versículo 21. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. 490 no caso. Literalmente,
Talvez Pedro estava pensando literalmente quando ele falou de 7, e se for o caso, estava sendo até generoso. Tinha muitos rabinos dos judeus que discutiam a questão até quantas vezes precisa perdoar alguém. E alguns deles concluíram que talvez 3 vezes, 4 vezes, mas mais do que isso, não. E Pedro disse 7, talvez sendo generoso. Eu posso continuar perdoando o meu irmão até 7 vezes. Não seria legal? E Jesus disse não, não seria. Até 7 vezes 70. Agora, o ponto nisso é que nós devemos contar, marcar no caderno. Olha, eu já perdoei 486 vezes, mais 4 e acaba o meu perdão. Não é isso que Jesus está dizendo. O ponto é que nós vamos perder a conta. E ele usa números até completos ou perfeitos, 7 vezes 7 vezes 10, para simbolizar a ideia de um perdão que não tem limites. Porque é o mesmo perdão que nós esperamos de Deus. Quem vai dizer que não pecou mais de 490 vezes na vida? Mas nós queremos que Deus nos perdoe. Muitas vezes. E assim devemos ter a mesma misericórdia para com outras pessoas, para perdoar e perder a conta. Não é linguagem literal e nós faríamos errado interpretando de forma literal. Mateus capítulo 16 tem outro caso. Inclusive, nesse caso, uma certa repreensão por parte de Jesus, porque eles não entenderam, inicialmente, a linguagem figurada. Olha o que diz, Mateus capítulo 16, começando no versículo 5. Ora, tendo os discípulos passado por outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse, vede, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo, é porque não trouxemos pão. Percebendo, Jesus disse, por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Agora, o que ele está dizendo para eles? Ou melhor, o que eles entenderam? Quando Jesus falou de ter cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus, eles começaram a pensar em onde comprar pão. E talvez seria hoje, olha, aquela padaria na esquina, o dono é fariseu. Ele disse, tenha cuidado, não posso comprar. Mas aquela outra padaria, na outra esquina, é de saduceu. E ele também disse, onde que eu vou comprar pão? Qual padaria eu posso comprar? E assim, eles começaram a discutir entre si. Mas Jesus, na resposta dele, diz, no versículo 9, não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? Mas ele não falou de fermento? Fermento não é usado quando faz pão? Como que não falou de pão? Porque ele estava usando fermento, pão, para representar outra coisa aqui. E ele repete agora as mesmas palavras. Ele não dá outra explicação. Simplesmente repete, versículo 11, e sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então, entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Fermento representava doutrina. E Jesus repreendeu os discípulos que não compreenderam esta linguagem simbólica ou figurada. Nós devemos ter cuidado no nosso estudo de não atribuir um significado literal à linguagem simbólica do Senhor. Esse uso de linguagem simbólica ou figurada é muito comum nas Escrituras. Inclusive, é o estilo principal de alguns livros da Bíblia. Livros como Daniel, Ezequiel, Zacarias e Apocalipse são exemplos onde muita linguagem simbólica, figurada, é usada para comunicar mensagens. Nós chamamos esses livros até de livros apocalípticos por causa desse estilo de linguagem, que estão usando símbolos, usando
animais e números e outras coisas para representar fatos espirituais. E assim, quando estudamos esses livros, precisamos ser cientes do estilo de linguagem figurada, simbólica, usada para comunicar a vontade do Senhor. Em livros assim nós encontramos animais, períodos de tempo, medidas simétricas, não para entender literalmente essas ideias. Quando ele fala às vezes de cordeiro ou leão, ele não está falando literalmente desses animais. Inclusive, em um caso, ele está falando sobre Jesus Cristo. E Jesus não é nem cordeiro nem leão, mas simbolicamente é tanto cordeiro como leão. E assim devemos entender a linguagem figurada que ele usa. A mesma coisa quando fala de medidas, medindo Jerusalém, medindo o templo. Não está falando nem da cidade literal, muito menos de medidas literais, mas a maneira de comunicar ideias, conceitos representados por esta linguagem figurada. Símbolos, às vezes, foram identificados no texto. Deixe-me dar exemplo disso. Apocalipse, capítulo 1, versículo 20, onde Jesus aparece para João, aquele que recebeu a revelação para escrever. E nisso, ele aparece com 7 estrelas na mão. E depois dá uma explicação, no versículo 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, não são estrelas ou candeeiros literais, mas representam anjos e igrejas. No mesmo sentido, encontramos em Daniel capítulo 8, a linguagem explicada, onde ele falou de uma briga entre animais aqui, e depois na explicação ele diz, versículo 20, aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual a que ele tinha. Então, nesse caso, ele identifica para nós o que os animais representam, o que os chifres representam, o que o chifre quebrado representa. Ele explica, neste caso aqui, mas nem sempre ele dá essas explicações. Como no caso que citei em Mateus capítulo 16, Jesus usou linguagem figurada, repreendeu os apóstolos por não compreender, mas ele não explicou. Só pediu para eles pensar melhor para chegar à conclusão certa que o fermento representava a doutrina. Mas ele mesmo não deu esta explicação. Então, nem sempre vamos encontrar explicação nas Escrituras, mas devemos ainda assim ser cientes do uso de linguagem simbólica cada vez que estudamos a Bíblia. Nós precisamos prestar atenção na leitura das Escrituras para identificar a linguagem figurada que Deus muitas vezes utiliza. Não identificar a linguagem figurada pode levar a interpretações completamente erradas, até o perigo de desobedecer a algo que o Senhor fala para nós. Então, esse esforço de identificar e compreender linguagem figurada vale a pena, porque é essencial para compreender a vontade do Senhor. Mas quando falamos sobre isso, novamente, eu quero deixar claro que eu não estou falando de algo super difícil. Ou vamos dizer, estudo das Escrituras não é bicho de 7 cabeças. É algo que nós podemos fazer, nós podemos compreender. Você pode entender a Bíblia, eu posso entender a Bíblia. Mesmo se você nunca fez curso de teologia, nunca fez faculdade, você pode compreender a Bíblia, porque Deus fala conosco usando o mesmo tipo de linguagem que nós usamos nas nossas conversas do dia a dia. Da mesma forma que você consegue identificar linguagem figurada nas conversas do dia a dia, você consegue fazer isso na leitura da Bíblia. Então, leia com atenção,
Leia com cuidado, leia com desejo de realmente compreender. E mesmo quando encontra linguagem figurada, você pode compreender as Escrituras. Oferecemos muitos recursos para facilitar a compreensão das Escrituras no site estudosdabiblia.net. Novamente, como eu tenho falado muitas outras vezes, não deve simplesmente confiar em alguma coisa escrita e posta na internet, hein? Nem neste site. Mas deve acompanhar na Bíblia, examinar, verificar que qualquer coisa ensinada, seja em um dos milhares de textos escritos ou centenas de mensagens de áudio ou vídeo, que qualquer coisa que você encontra nesses estudos seja de fato conforme a palavra do Senhor. Examine as Escrituras e sempre priorize a leitura e estudo da Bíblia sobre qualquer outra coisa. Leia mais a Bíblia do que artigos sobre a Bíblia. Leia mais a Bíblia do que conteúdo desse site. Leia mais a Bíblia do que assistir aos vídeos ou ouvir as mensagens de áudio. Porque a Bíblia apresenta para nós a palavra de Deus que Ele comunicou para cada um de nós. Que Deus abençoe seu estudo da palavra dele e sua determinação de compreender para respeitar a vontade do nosso Criador.